Amém, queridos. Vamos para a palavra. Tem fogo aí, gente? Tem ou não? Glória a Deus. Eu ainda... Quem tem lenha? Amém? Precisa ter lenha, querido, para colocar no fogo de Deus aí, amém? Eu quero continuar ministrando sobre a parte de fogo de Deus. E diante dessa palavra que nós temos ministrado, nessa noite quero falar um pouquinho sobre que diante da presença de Deus, diante da nuvem da glória dele, da presença de Deus, Deus traz sempre provisão para nós. Amém? Deus é o Deus da provisão. Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus é o Deus da tua provisão. Creia nele, amém? Glória a Deus. E nós temos cantado sobre isso nessa hora do fogo de Deus, e um dos cantos que nós iniciamos nessa noite foi dizendo que, Senhor, e a pastora orou nesse sentido também, que eu creio que tem tudo a ver com aquilo que Deus tem colocado no meu coração para ministrar, e nós cantamos, Senhor, que se não for para te adorar, por que eu nasci? Queridos, não tem interferência. Para quem tem uma experiência com Deus, sabe que nós nascemos para a única e exclusiva coisa, para dar glórias ao Senhor. Amém, queridos? Tem gente que nasceu e está assim, a maior crise que o mundo tem é de saber de quem eu sou, para onde vou, o que tenho. A pessoa está, muitos tentando descobrir para o real sentido da sua vida. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas dentro de igreja que falam que é cristão, mas não tem uma experiência com Deus. Porque, queridos, quando Deus entra na nossa vida, nós sabemos em quem nós cremos e para onde nós estamos indo. Amém, queridos? Amém? E a pastora orou no sentido dos jovens, dizendo, né, bem nessa palavra, e um cântico que nós temos cantado também, que diz respeito à palavra, Senhor, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não vai saber viver. E é isso que nós profetizamos sobre as crianças, pelos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo. Que realmente quem tem um contato com a presença de Deus, ele não vai desejar de forma alguma outro lugar. A pessoa que tem uma experiência tremenda com Deus, ela não vai para qualquer lugar, gente. Ela permanece e ela sempre vai abastecendo, porque sempre vai tendo lenha. Pode vir, queridos, não estou dizendo que a gente tem que ser 100%, 100% não há ninguém. O único que foi 100% homem, venceu em tudo, foi Jesus. Amém? E nós podemos ter crises, podemos ter aflições, que o próprio Jesus falou que nós passaríamos por ela, mas ele falou, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, eu é que estou com vocês. Se vocês confiarem em mim, se a minha palavra estiver em vocês, vocês vão ser vitoriosos, e é nisso que nós queremos exercer e colocar nossa fé. Amém, queridos? Está comigo? E eu quero começar nessa noite, quero ler vários textos com você. Se pudesse abrir em 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 5. 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Quantos creem que Deus oferece, e Ele entrega salvação a todos os homens? Amém? Deus deseja, é desejo de Deus, Ele oferece isso a todos, né? A salvação que Deus oferece é para todos. Agora o grande dilema e significado disso é que muitos não recebem e não querem entrar nisso. E Deus deseja de fato que todos os homens sejam salvos. É assim que Paulo escreve a Timóteo nessa carta, e eu quero ler com vocês algum texto. Nós vamos passear em bastantes textos nessa noite. E esse texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 5, diz assim: em primeiro lugar, eu recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos, em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Queridos, Paulo escrevendo nessa carta a Timóteo, ele diz, olha, em primeiro lugar eu recomendo a vocês que façam orações, que intercedam, que orem pelos reis, que orem por todos, que demonstrem, tenham ações de graça, tenha gratidão no teu coração, faça orações em favor de todos, em favor de reis, das pessoas que exercem autoridade, para que nós possamos ter uma vida pacífica. Queridos, quando você ora,
E a oração, muitas vezes, ela tem a ver com as pessoas, é uma oração intercessória, mas aqui ele fala, quando nós oramos pelos reis, pelas autoridades, por todos aqueles que estão acima, quando nós abençoamos, declaramos, a Bíblia fala, para que nós tenhamos uma vida pacífica, para que a paz entre no nosso coração, de nós estarmos fazendo aquilo que Ele ordenou. E aqui diz que tudo isso agrada a Deus o nosso Salvador, o qual Ele deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É desejo de Deus, mas de fato não está acontecendo, e a gente vai ter surpresas tremendas. Sim ou não, gente? Porque há um caminho para a salvação. Jesus e os discípulos, gente, eles andavam pra caramba, né? Como eles andavam, aqueles homens, como eles tinham sair de uma cidade para outra. E a Bíblia fala que eles tinham que passar por uma cidade, e ali eles tinham que passar por Samaria, não é verdade? E Jesus ficou ali e falou, olha, os discípulos foram comprar pão, e Jesus ficou lá no poço, lá de Jacó, esperando. Teve aquela conversa com a mulher samaritana, e de repente os discípulos vieram e foram oferecer pão. Jesus falou, não, eu tenho algo para fazer, que vocês não podem, né? E os discípulos ficaram perguntando, será que alguém trouxe de comer para ele? Porque todos estavam com fome. Jesus também, naquela hora, precisava comer, mas ele falou, eu tenho uma comida que vocês não podem dar, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Precisamos comer da palavra de Deus, se deleitar na palavra do Senhor. E dentro desse aspecto, queridos, que eu quero declarar nessa noite sobre as nossas vidas, que realmente o Senhor nos enche com uma fome e sede dEle. Quando nós somos saciados pelo Senhor, queridos, as outras coisas ao nosso redor, elas se tornam tão leves, elas se tornam tão mais fáceis, no sentido, não porque as coisas são difíceis, tem muitas coisas que são difíceis, mas quando nós estamos cheios do Senhor, é a mesma coisa que quando você está num lugar e começa a dar uma fraqueza. Você conhece uma fraqueza que é de falta de comida, sim ou não? Você fala, gente, estou fraco, daí que você vai lembrar, poxa, eu não tomei café, então preciso comer alguma coisa. Queridos, no espiritual, assim, quando nós não nos alimentamos da palavra, quando nós não oramos, quando nós não temos, a gente começa a ficar fraco. Então qualquer coisa que venha, você fala, para fazer exercício, mais de andar uma milha, de caminhar mais, vai ser possível, porque nós somos fortalecidos, né? Então, para aqueles que foram resgatados por Deus, quero falar mais uma vez isso, e foi marcado por Ele, não tem volta atrás. Por quê? Porque você sabe onde é a fonte. Você sabe que a tua fonte de uma restauração, a tua fonte de alegria, a tua fonte de paz está no Senhor. Então não tem como, querido. Se tem uma experiência com Deus, você não teve uma experiência com metade de Jesus. Ou você tem uma experiência completa com Ele, e isso vai entrar na tua vida, e isso vai trazer a existência que Ele é. Amém, gente? E a Bíblia fala que nós vamos cada vez mais conhecer, prosseguir e conhecer ao Senhor. E eu quero ler com vocês outro texto agora de Lucas capítulo 9, Lucas 9, a partir do verso 59. Ainda é do pano de fundo, tá, queridos? Depois eu vou entrar na palavra ainda. Quero falar dessa palavra de Deus, do desejo de Deus, realmente, que Ele deseja que nós sejamos salvos, que nós nos apeguemos a Ele, né? E Lucas 9, 59 a 62 diz assim, Jesus falando a alguns discípulos, e as pessoas estavam próximas, queridos, Jesus está fazendo um convite, olha, vem, siga-me. E a gente vê aqui pessoas dando desculpas, e falando, não, eu preciso fazer isso antes, olha, e tantas coisas que são colocadas como desculpas. E Jesus fala, olha, deixe que os mortos, deixe que as pessoas, e aqui a parte de mortos tem um significado ali, que para os judeus são dois tipos de mortes que tem, né, que é caracterizado. Primeiro é a morte física que eles têm, e depois, passado um período de aproximadamente 3 anos, quando os ossos secam, eles têm outro enterro, que é pegar os ossos e tirar daquele lugar e levar para outro. Então, estudiosos dizem que deixa primeiro passar o tempo de eu pegar os ossos dos meus pais e levar para lá. E Jesus declarando, deixa que os próprios mortos sepultem os seus mortos, peguem lá. Não é alguém que ia morrer ainda, mas alguém que já havia morto, então tinha esse conceito do judeu, daquilo. E Jesus falou, olha, nesse aspecto, deixe que seus mortos sepultem. E ele, logo em seguida ele diz, olha, vá você e proclame o reino de Deus. Proclame o reino de Deus.
Vai e proclame o reino de Deus. Diga para o seu irmão, queridos. Vai e proclame o reino de Deus. Há um chamado de Jesus para nós. E Jesus disse a outro, um outro daí chegou para Jesus, Jesus, eu vou seguir-te, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Então Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, o que esse ser apto para o reino de Deus quer dizer? O que Jesus está falando? Colocar a mão no arado. Exatamente, eu creio que fala dessa experiência que você tem com Ele. Ninguém que, estando com Jesus, trabalha com Jesus, fala, eu tenho uma experiência, eu já larguei todo o meu passado, eu fui liberto do meu passado, e eu estou caminhando com Jesus para trabalhar com Ele, para viver por Ele, a minha família. E se alguém está aqui e começa a olhar para trás, para a sua vida pregressa, Jesus falou, quem olhar para trás e achar que a sua vida lá atrás é a melhor do que Ele tem para oferecer, olha, não está apto para o meu reino. É porque de fato não teve um encontro comigo. É que de fato não teve uma experiência comigo. Queridos, palavras de Jesus. Então a salvação e andar com Ele, por isso que eu falo, não é para qualquer um. Pessoas que falam, ai como eu era feliz, olha, eu me tornei um crente, um cristão, olha agora, está mais difícil, as coisas não andam. Então pessoas começam a reclamar da sua vida agora e não sabe de onde que estava indo. A pessoa estava com destino indo para o inferno, com Satanás e os demônios. E ela vivendo com Deus, tendo a sua vida transformada, se é que foi, porque a pessoa não tem, queridos. Porque uma conversão, ela não é mente, conversão é coração. E quando muda o coração, muda as atitudes. Porque de fato a palavra conversão é mudança de direção. Então se olha para trás é porque não houve conversão. Vocês entendem, gente? Ah, eu vou voltar. Então, você está voltando de novo, você está desconvertendo. E a Bíblia fala que muitos que estão voltando para trás, com seu coração endurecido, tem pessoas que vão ser mais difíceis. É quase que impossível a pessoa voltar a ter a salvação. Porque ela cauterizou, já não tem mais sentido, já não tem mais. E nós queremos declarar, queridos, que nessa hora o Senhor quer levantar a sua igreja que tem experiências profundas com Ele. Que vão ser marcados pela palavra. Porque quem é marcado com a palavra de Deus não olha atrás. O seu olhar para trás é falar, Senhor, eu lembro de onde o Senhor me tirou, e eu não quero aquilo lá, mas de jeito nenhum. Eu quero avançar para o novo que o Senhor tem. Só em Ti há alegria, só em Ti há paz, só em Ti. Então, queridos, eu preciso entender quem é Jesus, porque se eu tenho experiência com Ele, eu não vou voltar atrás. Amém, queridos? Então, partindo daqui desse texto, eu creio que nós precisamos celebrar da vitória, pois Deus nos libertou, queridos. Amém? Se de fato nós somos libertos pelo Senhor, nós vamos viver uma experiência nova nele, viver com um tempo novo no Senhor e celebrarmos a vitória. E aqui eu quero entrar exatamente na parte do fogo da presença e nos textos que nós temos ministrado nesses domingos. E eu quero voltar a falar sobre o povo de Israel. Fiz uma simbologia aqui com aquilo que Deus é todo poderoso, queridos. O desejo dele é salvar a humanidade, o desejo dele é salvar cada um. E nós precisamos entender isso, que a salvação é desenvolvida. E nós precisamos viver o melhor de Deus para esse tempo. Ele tem o melhor para nós, amém, queridos? Então precisamos celebrar a vitória. Então, aonde que está essa celebração da vitória? Eu quero, agora, vamos um pouquinho para o Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Vamos passear alguns capítulos aí, alguns versículos. Êxodo capítulo 12, verso 40 a 42. Êxodo 12, 40 a 42. Diz assim: o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completariam 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Queridos, nós sabemos que aquilo que é do Antigo Testamento, transportando para os nossos dias de hoje, o Egito representa o mundo, aquilo na qual nós éramos presos antes de conhecer Jesus, antes de ser transportados do reino das trevas
para o reino do seu amor. Nós éramos do Egito, assim como o povo de Israel foi liberto. Nós sabemos, né? Temos feito o nosso devocional e acompanhado tudo isso. E nós sabemos que José foi lá preso no Egito por um propósito de Deus, preparando o caminho. Depois houve fome em toda a terra e Deus preparou esse homem para ser um instrumento para abençoar tanto o Egito, mas também todos os povos das regiões foram lá, porque somente ali, através do que Deus fazia em José, havia prosperidade, havia ali alimento. E por final José trouxe seu pai Jacó e seus irmãos ali para morar ali no Egito, na terra de Gósen. E eles estavam ali em Gósen, e assim que começou a vir reis que não conhecia mais José, e viu que o povo estava multiplicando ali, começou aquilo que era uma terra separada, onde havia bênção, onde havia honra aos pais e aos pastores que estavam ali, os irmãos de José. Começou a vir algo, o rei falou, olha, não é bom, eles estão crescendo demais no nosso meio, e depois ninguém vai segurar, e começou a tornar o povo como escravo. E assim foi colocado pesados trabalhos para eles. E aqui, nesse texto, a Bíblia fala que o povo de Israel tinha vivido 430 anos ali no Egito. É tempo, né, gente? De viver fora daquele contexto onde que Deus não tinha preparado, mas por situações, pecados, andar fora do propósito de Deus, Deus prepara momentos onde Ele quer trabalhar, tratar o seu povo. E ali a Bíblia fala que 430 anos. E aqui no versículo 42 diz que o Senhor passou a noite toda. Queridos, não foi nenhum homem, mas a Bíblia fala que o próprio Deus, Ele passou a noite toda, né, trabalhando. O Senhor passou a noite toda preparando, orando, né, Deus estava orando para Ele mesmo, né? O Senhor passou naquele tempo, queridos, realmente uma vigília para tirar o povo, preparando as coisas, e falando com Moisés ali, no Egito, e trabalhando todas as coisas. Moisés que voltou depois para lá para tirar o povo, e ele a noite toda ele trabalhando isso. E a Bíblia fala que, portanto, essa noite do Senhor será celebrada. Queridos, isso para nós hoje representa o dia que o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para o seu reino. Ele tirou das portas, da entrada, praticamente das portas do inferno, para nos começar num processo de restauração da nossa vida, amém? Quantos lembram esse dia na sua vida? Quantos lembram o dia que o Senhor te salvou? Quantos lembram esse dia, queridos? E a palavra de Deus fala, olha, este é o dia, que, portanto, né, aqui no caso foi a noite toda que o Deus preparou dessa vigília. Ele falou, essa é uma noite que deverá ser celebrada por todos os israelitas, de geração em geração, porque foi o dia que o Senhor visitou, foi o dia que o Senhor veio sobre aquele lugar e matou todos os primogênitos, daqueles que não havia sangue nos umbrais da porta. E nós sabemos que tudo é um protótipo, né, um tipo de ilustração para aquilo que aconteceria com Jesus na cruz. O sangue representava aquilo que aconteceria Jesus na cruz, e Ele estabelece até hoje, porque na nossa vida não é um sangue literal, mas é um sangue daquele derramado no espiritual, daquilo que Jesus derramou por nós. É esse sangue que precisa estar nos umbrais do nosso coração, porque o anjo da morte, quando ele passa, e o que vai passar no final dos tempos, ele só vai passar por cima daqueles que têm o sangue do Cordeiro Jesus na sua vida. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, não é de alguns, de todos. Então, se eu tenho sangue na minha vida, se eu sou lavado pelo sangue de Jesus, se a minha vida está no processo de santificação, eu estou guardado pelo Senhor e precisa ser celebrado. Eu preciso celebrar esse dia, Senhor, do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tomei a melhor decisão e a maior da minha vida, e eu não volto atrás. Agora, infelizmente, hoje nós estamos vendo muitas pessoas que estão voltando atrás. Agora, eu não sei se não tiveram experiência, porque, queridos, quando você tem uma experiência com Deus vivo, não tem como, mesmo que você deseje sair, você não consegue, a não ser que você vai de uma forma que nós ouvimos uma vez da boca de um jovem em Londrina. Eu estava caminhando, um jovem, né, tinha uma estrutura física, tinha uma estrutura emocional, tinha estrutura financeira estabilizada, e ele foi para a igreja, teve uma experiência com Deus, no sentido, mas o que acontece? O mundo atraía muito ele, e nós ouvimos da boca dele. Uma vez ele chegou para nós e falou assim, olha, eu me arrependo de ter conhecido Jesus. Foi isso que ele falou?
E nós falamos, mas por que se arrepende? Porque antes eu estava no mundo fazendo as coisas, ai, não, mas agora, tudo que eu faço agora, que tem desejo que eu estou fazendo, eu sei que é tudo errado, vai me levar para o inferno. E ele negou. Eu não sei como está a vida, que Deus tenha misericórdia, que ele possa cair em si e voltar para os caminhos do Senhor. Mas essa é uma declaração forte, queridos. Porque de fato quem tem experiência com Jesus não é sentimento, não é religião. É Jesus vivo em nossas vidas, traz alegria, traz paz, querido. Não é algo que se explica. Viver com Deus não se explica, você vive. Não tem uma explicação, porque é pela fé. Amém, queridos? E é essa vida que nós temos em Deus, que ela vai fazer nós caminharmos tremendamente e sermos abençoados, queridos. E a gente vai viver por fé, vai viver no Senhor, a nossa vida vai ser de fé em fé, de glória em glória. Se alguém me feriu, eu não vou deixar que a pessoa que me feriu venha tomar o lugar do que Jesus me libertou, mas eu vou ir para o lugar da confissão, do perdão, da restauração. E hoje tantas pessoas é marcado com uma feridinha, negócio lá, e não quer tratar. Ela prefere ter uma morte depois, assim como é no natural e no espiritual, queridos. Se você não trata uma ferida que dá na sua pele, no seu braço, se você não trata e deixa ali sem tratamento, o que acontece lá na frente? Ele dá o quê? Uma sepsia, né? Dá uma infecção generalizada. E quando dá generalizado, o que acontece depois disso? Morre. Tem muitas pessoas que estão assim. Elas preferem deixar, me ferir, e ela ainda vai com essa ferida. Uma ferida que encosta em outra ferida, contamina. Sim ou não, gente? E as pessoas preferem isso do que ir para o lugar de cura. E o nosso Deus é aquele que vem para curar, para restaurar. Amém, queridos? E nós vemos isso acontecendo com este povo. Vamos continuar um pouquinho mais do texto. O Deus que salvou os israelitas, querido, e nos salvou do mundo, Ele é todo poderoso e Ele é soberano. Amém? É o Deus todo poderoso e soberano. E este nosso Deus, Ele nos dá a direção, Ele mostra a sua glória manifesta dia a dia sobre nós com a sua presença. E eu quero que você avance 2 capítulos aí de Êxodo, vai para capítulo 14, do verso 18 em diante. Êxodo 14, 18 em diante. Nós vamos ler alguns versículos aí. Olha o que Deus fala aqui, diante desse trajeto de caminhar depois que saiu do Egito. Querido, quando nós falamos aqui, a gente tem que pensar, olha, nós estamos falando de Moisés, do povo que saiu do Egito, mas nós precisamos sempre trazer que nós fazemos parte desse povo. É a mesma forma que Deus nos salvou, Ele salvou esse povo. E hoje são um plano espiritual. Então Deus nos tirou, você lembra do dia que tirou? Ele tirou do Egito e agora Ele está fazendo um processo de caminhar. E aqui o que Deus fala com o povo é a mesma palavra para nós. Ele diz assim, ó, quando minha glória se manifestar por meio de Faraó, que é aquele que estava interrompendo, quando Deus falou, olha, ele está achando que está vitorioso, está segurando o povo, mas quando a minha glória, Deus falando, se manifestar através dele, olha, e naquilo que estará acontecendo, e de seus carros de guerra, e de seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Queridos, nós estamos diante da manifestação da presença e glória de Deus, amém? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o que passa a viver em nós é a presença de Deus. Queridos, quando você sai do mundo, a promessa de Deus falou, olha, aquilo que estava como uma direção do encontro com você, essa nuvem passa lá para trás, para te proteger, para te guardar. Para aqueles que ficaram para o mundo é trevas, mas para você é luz. O que vem atrás não vai te atingir, porque a presença te guarda. É isso que o Senhor fez. A nuvem de fogo vem para te proteger. Eu estou contigo, é promessa do Senhor para aqueles que entregam a Ele. E é isso que Deus fez. A luz para os israelitas. Com isso,
Os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. O inimigo não pode tocar na tua vida. Enquanto nós estamos caminhando, a presença de Deus nos guarda. Por mais que ele queira avançar, para eles é trevas, eles não enxergam nada. Mas para aqueles que estão, a Bíblia fala que o povo de Deus, de Israel, eles caminhavam tanto de dia como de noite. Porque durante o dia tinha nuvem para fazer sombra. E à noite tinha a tocha que fazia eles caminhar. Tinha iluminação para caminhar e tinha aquecimento do próprio Deus que fazia caminhar. Queridos, no nosso caminhar é isso que Deus faz. Por isso que ele diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Porque o Senhor quer que nós avançamos. Mas como avançar? Fica tranquilo, a minha nuvem vai com você de dia e de noite vai a tocha. Vai o meu fogo. Os teus inimigos não podem te alcançar, porque eu te protejo. É isso que Deus faz. Queridos, e quando eu tenho essa consciência, quando é que eu vou deixar um Deus desse? Não tem como. Porque Ele me protege por trás, pela frente, por todos os lados. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Mas eu preciso ter experiência com Ele, porque se eu não tenho experiência com Ele, isso apenas é uma informação da mente, e eu não tenho vida. Vocês estão entendendo, queridos? Por isso que eu preciso viver na presença de Deus, ir para a presença dEle, e o povo participava disso. Presença de Deus, o verso 24. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Se você acompanhar, queridos, foi logo, olha a confusão que Deus fez. Se você acompanhar os textos, diz quando o mar se abriu, uma provisão de Deus. Deus trouxe confusão no arraial do inimigo. E ali você vai acompanhando os textos, diz que as rodas quebraram, os cavalos pararam, o que estava ali entrou na areia e a água se fechou e matou todos os inimigos. Queridos, diante do poder da presença de Deus, o povo de Deus, a minha vida e a tua vida, algumas coisas que o texto que nós vamos ler agora diz a respeito que precisa acontecer em nós. O que acontece com o povo de Deus? Versículo 31. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele, e passou a confiar no Senhor e em seu santo servo Moisés. Queridos, olha o que acontece. Quando o povo viu o grande poder de Deus, do que ele pode fazer, do que Deus está fazendo, queridos, isso é logo após ter tirado do Egito, a caminho. A nuvem protegendo, e o inimigo vindo atrás. O inimigo vai vir com fúria atrás. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Quando o povo viu o grande poder de Deus contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele. Temor fala de uma santa reverência. Temor fala de levar seriedade nas coisas de Deus. Temor fala em caminhar em santidade. E a palavra confiar, queridos, é acreditar plenamente, é acreditar com firmeza, é exercer fé. Quando nós vemos o poder de Deus agindo, queridos, em nosso favor, cuidando de nós, precisa o nosso coração encher de temor. O que é temor? A minha reverência é só aquele que pode fazer, aquele que é o meu Deus, que é suficiente, aquele meu Deus que sustenta a minha vida. E reverenciar a Deus é levar Deus a sério, não brincar com as coisas dele. Não brincar, mas ter obediência total ao que ele fala. E confiar é o exercício da fé. Eu tenho fé. O povo passou. Agora, queridos, muitos deste povo, nós vemos que às vezes de fato eles tinham mais medo do que temor. Agora, neste momento, diante do povo de Israel, olha, eu quero crer que vai dar tempo de falar tudo isso. Mas quando há um trajeto na nossa vida, nós vamos perceber no meio do caminho quem é e quem não é. Quem vai ser consumido e quem vai avançar. Mas olha alguns segredos que o texto nos dá. O verso, capítulo 15, Êxodo capítulo 15, o verso 1 a 3. Queridos, quando há temor e confiança no Senhor, quando há temor e fé no nosso coração,
Presta atenção. Eu canto, eu louvo, eu danço, eu celebro o meu Deus. Amém? É isso que aconteceu nesse texto. Vamos ler ali. Então Moisés e o povo de Israel, eles entoaram um cântico ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador, é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro e Yahvé é o seu nome. Amém, queridos? Quando eu tenho confiança no Deus, quando eu tenho esse temor a Deus, eu canto, queridos, eu louvo a Deus, eu exalto, eu danço na sua presença, eu celebro. O verso 11, Êxodo 15, 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Quem é? Quem é que pode se igualar ao nosso Deus? E o que o Senhor fazia, querido, diante deste povo? O Senhor ia diante deles, guiando com a sua presença. Nuvem e a coluna de fogo. Nuvem e a coluna de fogo. Coloca para mim então, Êxodo 13, 21 e 22. Só para reforçar aquilo que nós já lemos, né? Então, o Senhor ia diante deles durante o dia e guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Queridos, há uma promessa de Deus de dia e noite cuidar de você, proteger tua vida. Você pode caminhar tranquilo diante do Senhor, se está diante dele, é uma promessa do Senhor. Agora, Êxodo 15, 22 a 24. Primeiro vamos ler o 22, Êxodo 15, 22. Depois de cantar maravilhas, de falar, olha, não há ninguém como o Senhor. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Agora vai pegar o negócio. Olha o trajeto. Deus tirou do Egito, Deus nos tira do mundo e faz-nos caminhar. Olha, a minha presença vai com você, minha nuvem, então vocês vão caminhar. Eu sou tua provisão. Mas a Bíblia fala que Moisés, orientado por Deus, se você acompanhar o texto, tinha um caminho mais curto para sair, mas Deus falou, olha, eu não vou levar por esse caminho, porque nesse caminho tem inimigos, se eles forem guerrear agora, eles vão voltar correndo. Alguns vão voltar correndo para o Egito, para o mundo. Então Deus fez um outro caminho, onde estava o Mar Vermelho, daí ele abriu o mar, eles passaram pelo Mar Vermelho, e aqui nós vemos que, em seguida, Moisés conduziu o povo do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Queridos, quando fala de deserto, a gente sabe, quem que já passou, tem passado o deserto na sua vida? Né? Deserto é ruim, gente? Deserto é ruim para você ficar lá, mas ele é necessário para nós passarmos por ele. E aqui fala desse deserto de Sur. Sur, se você acompanhar das definições do nome Sur, fala que é um muro, é uma muralha que era feito, né? É um lugar de limite, por conta de grandes cadeias de montanhas que ali era existente. Saindo do Mar Vermelho, depois que eles saíram, ele tinha esse corredor, que era como se fosse um muro, uma muralha. Então era um deserto que passava por essa muralha. Então desertos em nossas vidas, queridos, eles são necessários para que nós passamos, mas para nós não nos colocarmos, não nos fixarmos morada. Amém? Deserto nós passamos, mas não é para fixar morada. É algo passageiro, é algo de preparação. Todos que nós andamos com Jesus, andamos com Deus, nós precisamos ser levados, porque o deserto é o lugar de realmente sermos tentados, ou em qualquer situação, mas nós sermos provados por Deus. É um lugar de provação. Jesus, quando ia começar o seu ministério, depois do batismo, ele foi levado não pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado por Satanás.
Mas o que Jesus fez no deserto? Ele jejuou 40 dias, quando ele tinha comunhão com o Pai. Quando veio as tentações, as situações no deserto, ele declarava a palavra. Ele vivia a palavra. Não é só de pão. Nesse momento de jejum dele, e mesmo estando no deserto, Jesus saiu vitorioso daquele lugar, queridos, e nos dá o caminho para nós sermos vitoriosos, amém? Desertos, presta atenção, quando nós passamos momentos de deserto, de escassez, são momentos de uma preparação, são momentos de um alinhar do nosso coração, são momentos que a gente vai ter total dependência de Deus. Tem pessoas que quando estão passando por um deserto, desistem ali, queridos, porque vem situações e não sabe lidar com aquilo. Ah, todo mundo, você já ouviu, talvez você já ouviu isso, eu já falou isso. Está vendo? Estou servindo a Deus, mas todo mundo me abandonou. Ninguém liga mais para mim. Ninguém faz mais nada. Queridos, é aquele momento que você está vivendo, quem sabe é um deserto que você está passando, que ninguém tem resposta. Pessoas não têm resposta para você. Líderes não têm resposta. Nós pastores não vamos ter resposta. E aquele lugar é um lugar de intimidade, onde você no teu deserto, você vai buscar intimidade com o Senhor. Presta atenção, o livramento que teve do povo do Egito. Entraram no vitória tremenda. Não, agora vamos arrebentar, né? Senhor, daí você vê que Miriam depois pegou um tamborim, saiu tocando e dançando, as mulheres atrás, glorificando. Olha, o Senhor lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro, e dando vitória a Israel, nós somos o povo. E naquele momento Deus falou, Moisés, conduz para esse lugar. Bom, primeiro deserto, deserto de Sur. Um lugar que precisavam passar. Um lugar de muros, de muralhas, onde eles tinham que passar no meio. A Bíblia fala que eles estavam ali por 3 dias. Eles caminharam naquele lugar 3 dias. E depois de 3 dias, eles tiveram sede. 3 dias sem encontrar água. Agora o que aconteceu com eles? Não encontraram água. E eles foram tentando entender aquilo. O verso 23. Quando eles chegaram a Mara, eles descobriram que a água que tinha ali era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou então a se queixar, a murmurar, e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Eles perguntavam. Queridos, quando entra num deserto, você tem um líder à frente, sim. Mas a Bíblia fala que em nenhum momento eles foram lá, estamos com sede, o que nós vamos fazer, o que nós vamos... Não, a Bíblia fala que houve no coração deles murmuração. 3 dias que não encontraram água, e de repente encontram, vão tomar esta amarga. Tratar o coração, queridos. Caminhando, pouco tempo depois de uma vitória tremenda, andando com Deus, vivendo com as pessoas, caminhando, alguma coisa que dá no deserto, a primeira situação, o primeiro acontecimento no deserto, já encontra uma água, tem água, está amargo, vai para quem? Quem que paga a conta em primeiro lugar? Foram se queixar com Moisés. E agora? E também se queixaram contra Deus. Queridos, a primeira atitude, ao invés de falar, o que nós vamos fazer? Vamos buscar o Deus, porque o Deus que derrubou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, é o Deus que prometeu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou, olha, depositem a confiança em mim, eu sou o teu ajudador, eu que estou com vocês. Você acha que Deus ia deixar passar, queridos? Mas o coração do homem é enganoso, o coração do homem é mau, e eles começaram a murmurar. A amargura foi encontrada no caminho. É um espírito de amargura, querido. Você vai encontrar pessoas amargas no caminho. Não seja você o causador de amargura em outras pessoas, querido. Onde há reclamação, onde há murmuração por aquilo, Deus tem dado a vitória. Poxa, nós saímos de lá, que bênção que está aqui. Do poder sobrenatural, queridos. Do poder sobrenatural de Deus que Ele faz. Da oração, de um clamor
e busca a Deus, vem resposta e vem restauração. Ele é o caminho. O povo foi reclamar e murmurar, e se esqueceram de ir para o lugar da oração, mas a Bíblia fala logo em seguida, queridos. E é por isso que Deus coloca homens e mulheres sobre a tua vida, queridos. Por mais que seja murmuração, por mais Deus podia fulminar naquela hora, mas o coração de Moisés naquela hora não era também de, por enquanto, por enquanto aqui nessa hora não era de murmurar, nada de tentar fazer. Mas o Moisés, a Bíblia fala aqui, versículo 25, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Alguns outros textos falam um pedaço de um galho, né? E essa madeira Moisés jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Então foi em Mara, nesse lugar, que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele diz: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que eu enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Queridos, presta atenção. Passou pelo deserto, 3 dias. O primeiro momento de se encontrar com uma luta, com alguma situação que entrou amargura, encontraram amargura. A amargura já estava ali, representa aquilo que estava no coração deste povo. E quando encontraram isso, foram reclamar, foram murmurar, porque a amargura ela traz isso, ela fermenta as coisas e vai trazer murmuração. Mas Deus levantou um líder, que ele fez a primeira coisa, ele foi clamar ao Senhor. E o Senhor mostrou: pega essa madeira. Tem todo o simbolismo. Quando você fala de madeira, fala de uma certa forma que a cruz dessa madeira foi aquilo que Jesus tirou toda a amargura. Jesus naquela cruz do Calvário é aquele que liberou toda a leveza, tudo aquilo que era amargo foi tirado para que nós pudéssemos tomar da água da vida. Amém, queridos? E aqui essa madeira, quando entrou na água, eles puderam beber dessa água e saciar. Mas presta atenção, foi neste lugar de deserto, onde houve murmuração, onde estava aquela parte amarga. A Bíblia fala que foi neste lugar, em Mara, que Deus instituiu o seguinte decreto. E aqui neste lugar de deserto, onde houve amargura no coração, Deus falou: olha, eu vou dar um decreto para vocês. E um decreto é aquele que é... O que é um decreto, gente? Aquilo que está decretado, e nós temos, olha, isso é essencial. Se você não fizer, e Deus colocou esse decreto: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e vocês fizerem o que é certo aos olhos dele, não é aos olhos nossos, o que fizer certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo todos os seus decretos, eu não os farei sofrer de nenhuma das doenças que enviei. Queridos, as doenças que foram para o Egito eram pragas para todo o povo. Endureceu o coração, Faraó, eu vou enviar pragas, você vai saber o poder de Deus. E pegava em todo mundo. Então Deus trata algo que ele falou: olha, se vocês não obedecerem meus decretos, se vocês não estabelecerem aquilo, cumprir aquilo que é certo aos meus olhos, queridos, por isso nós falamos, servir a Deus não é para qualquer um, porque nós temos que obedecer os decretos dele. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu acho que é legal, não é o que eu acho que é certo, é a maneira dele que é a melhor e é perfeita. E ele falou: aos olhos de Deus, se vocês fizerem o que é certo aos olhos de Deus, obedecendo, Deus falou assim: ó, eu não os farei sofrer nenhuma das pragas que tinha lá no Egito que vocês viram. E ele já declara: porque eu sou o Deus que sou o Senhor que os cura. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura todas as feridas, todas as enfermidades. Você pode ver as enfermidades que teve, né? Vocês lembram algumas que teve lá nas pragas e tudo que tinha no Egito? Feridas purulentas, lembra que pegou todos os gados? O que mais, gente? Tinha piolho. E principalmente, aquilo que fulminou, nem foi doença, mas foi a morte de todo primogênito.
Deus falou, mas a obediência nos livra de tudo aquilo que é. Quantos estão entendendo, gente? Quando nós obedecemos ao Senhor, e este é o caminho, Jeová Rafá está aqui, não sofrerão das doenças que enviou sobre o Egito. O Egito está carregado, querido. O mundo hoje está cheio de doença. Não é doenças naturais, de tomar antibióticos, é doenças espirituais. Porque tudo aquilo que era do Antigo Testamento representava espiritualmente hoje. O que traz uma amargura, queridos, o que mata muitas pessoas do coração, de depressão, negócio, é uma amargura que é alojada na alma. Doenças que pessoas têm que carregam com elas. Porque falta de perdão, falta de liberar, falta de ter uma autoridade. Murmuração, tudo que faz quer reclamar, não quer o jeito de Deus, não quer o jeito que é estabelecido, não quer uma autoridade do seu pai na sua casa. Filhos desobedientes aos pais. Então o que vai carregar? Se estão no Egito, olha, se você obedecer meus decretos e do meu jeito, eu não vou enviar sobre vocês. Mas fora isso, o mundo está carregado de pestes, de pragas, que estão consumindo a todos. Sim ou não, gente? Mas o Senhor diz, mas eu sou Deus, eu sou o Senhor que os cura. Se obedecer, eu vou vir para curar e sarar totalmente vocês. E ele continua, né? Eu até coloquei aqui, em nossa caminhada, Deus nos prepara, Deus dirige, se nós andarmos de acordo com a sua vontade. E olha o que Deus prepara para nós, só para a gente retomar aqui, a sua nuvem, a coluna de fogo, uma liderança sobre nós que o Senhor coloca. Queridos, quem deu para o povo um libertador foi Deus, colocou Moisés. Moisés, você vai ser o libertador, você vai ser o meu líder. Deus coloca o homem e ele intercedia pelo povo. Muitas lutas, queridos, mas em Deus muitas vitórias, e só nele nós encontramos refrigério. Amém, gente? É só em Deus que nós encontramos refrigério. Temos lutas, passamos por desertos, sim, queridos, mas o deserto com Deus é maravilhoso. Agora, um deserto sem Deus é morte. E o deserto, ele vem para... Elias caminhou no deserto, gente. Ele já estava com a sua alma arrebentada antes de entrar. Ele foi para um lugar, para o deserto, ai, coitado, só sobrou eu, bebê, aquela namoro de Deus. Falou, peraí, cara, não é assim. Agora, o que Deus preparou para ele antes de ele viajar 40 dias e 40 noites lá? Uma pedra, naquela pedra, o que tinha lá depois? Pão e água. Ele comeu, bebeu e dormiu novamente. E acordaram ele, o que tinha mais ali? Come, ele comeu o pão, porque a tua jornada é representando a própria provisão de Deus. Você vai caminhar e eu te sustento. Eu sou com você. Mas mesmo assim, 40 dias entrou, ele foi, subiu, foi aonde? Para uma caverna. E a mesma coisa. Só eu sobrei, Senhor. E é lógico que há um caminho de volta, queridos. Elias não ficou só naquele, ele voltou para se restaurar. Amém, queridos? E depois ele estabeleceu um novo líder no seu lugar, Eliseu, e a Bíblia fala que é um dos poucos, o único, que a Bíblia diz que subiu aos céus numa carruagem de fogo, não enfrentou a morte. Deus o levou, e na transfiguração de Jesus, ele apareceu lá no monte ainda com Jesus, e conversava com ele sobre a salvação e o final dos tempos. Queridos, você acha que Deus tem algo preparado para nós ou não? O que a Bíblia fala? Lá em, acho que, se eu não me engano, é Tiago. Que Elias era o quê? Um homem comum, como eu e você. Elias. E olha o que Deus fez com este homem. Você acha que Deus pensa diferente de nós, querido? Nós somos seres únicos diante de Deus. O que nós vamos ter uma experiência profunda com Deus. Porque o que Deus tem preparado para nós é coisas maravilhosas. Não pare porque você entrou, acho que num deserto. Estou num deserto, agora estou só. Não, Deus quer te ensinar, Deus quer trazer cura. Deus quer trazer um milagre sobre a tua vida. Agora não encontre naquele lugar e fica reclamando. Não deixa a raiz de amargura brotar. Tem muitos que têm desistido. Agora, porque a raiz de amargura tem entrado e a pessoa tem entrado no espírito de murmuração. E sabe o que acontece?
Porque ainda este povo ainda chegou para Moisés. E tem pessoas que deixam a raiz de amargura e não tem autoridade sobre a tua vida, não buscam uma autoridade que é dirigida por Deus. E como que fica uma pessoa cheia de raiz de amargura e que não tem uma autoridade delegada por Deus para cuidar e para dar uma direção, para levar diante de Deus as necessidades? Moisés clamou a Deus. E Deus falou: Moisés, é você. Pegue a madeira e jogue nas águas. E elas assim que transformaram-se. Não é verdade, Judá? Amém? Amém. Glória a Deus. Quando estão comigo, amém, queridos? Agora eu tenho uma notícia tremenda para você. Mesmo que entrou, porque o povo murmurou. Agora, quando o povo murmurou e depois viu água, alguns podem ser assim, tá vendo? Aí é só reclamar que vem. Nós sabemos o que aconteceu, queridos. O povo continuou murmurando. E por causa da murmuração do povo ser cedido, a Bíblia fala que até Moisés, nem ele entrou na terra. Porque entrou incredulidade no seu coração, numa ordem de Deus. Lembra que Deus falou? Não é a maneira deles, é a minha maneira. E Deus falou: Moisés, agora é a vez de você falar com a rocha. E Moisés, tudo envolvido com aquelas murmuração crítica, ele foi lá e bateu, feriu a rocha. Num sentido espiritual muito sério. E Deus falou: vem cá, Moisés, vem para o monte, quero conversar com você. Você tem que obedecer a mim, querido, não é o mundo, não é o povo. Você vai olhar a terra, mas você não vai entrar por causa da dureza que entrou no teu coração, incredulidade. E Deus falou: e ninguém vai ver você também, senão vão querer idolatrar você. E há uma dúvida igual, porque eu não sei se matou. A Bíblia fala que Deus mesmo me enterrou. Não está na Bíblia, está nada, mas eu creio profundamente, querido, que pode ser usado uma coisa, mas Deus levou para si também. Porque na transfiguração de Jesus, lá, quem que estava com Jesus conversando? Moisés e Elias. Um representando a lei e o outro representando os profetas. E Jesus ali conversando sobre... E Jesus já não estava de uma forma... Ali foi uma transfiguração de Jesus, já mostrou, perante eles, mostrou algo, o corpo dele glorificado, assim como voltará para buscar a igreja. Agora, sabe, queridos, eu quero encerrar com esse texto, que para mim foi maravilhoso, porque o povo estava murmurando, mas o trajeto continua. Fala para o teu irmão: meu irmão, a vida consegue. A vida segue. O deserto é passageiro. Amém? O deserto é passageiro. Versículo 27, e eu quero encerrar e nós orarmos por isso, né? Depois que eles saíram de Mara, saíram da amargura, saíram deste lugar de coisa amarga, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Querido, você sair de um deserto e você encontrar um oásis, uma provisão tremenda de Deus. A palavra Elim, ela significa assim, lugar de descanso, lugar de refrigério. Queridos, nossa caminhada pode vir desertos, pode vir coisas, mas no Senhor nós encontramos um lugar de refrigério, de descanso. Ele prepara. É tão somente descansar nele, obedecer ele e seguir em frente. E caminhar, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Ele prometeu. E presta atenção, o tempo todo de caminhada no deserto, a nuvem era presente. A coluna de fogo era presente. No deserto, Deus estabeleceu: Moisés, você vai construir agora o tabernáculo, onde eu vou me apresentar ali, falarei com você. No monte, Deus falava face a face com Moisés. E o Senhor está aqui, queridos. Porque uma grande alegria que nós podemos ter hoje é que você não precisa pegar um animalzinho para sacrificar. Você não precisa dar uma parada e montar a tenda, desmontar a tenda, desmontar o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo. O Senhor Jesus já fez propiciação pelo pecado uma vez por todas. E eu não vou ficar matando Jesus toda vez que eu entro em crise. Ai, desviei e voltei, desviei e voltei. Queridos, eu preciso ter uma experiência com Deus e permanecer, colocar a mão no arado e olhar para frente e avançar. Eu vou com Ele.
E Deus prepara, queridos, homens e mulheres para nós caminharmos juntos. Vai ter feridas? Sim, queridos. Mas as feridas que muitas vezes acontecem no caminho é para nós colocarmos à exposição de Deus, porque a Bíblia fala que tem coisas que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo vem para sarar. Às vezes Deus precisa vir abrir para a gente chegar. Está vendo aí, ó? Está sujo. Você deixou entrar sujeira. Você deixou entrar amargura, deixou entrar, então Ele vem, Ele limpa. Quem já fez corte assim, gente? Quem já teve que fazer uma sutura assim depois de um acidente que você teve lá? Você chega no hospital, já entra, o pessoal já faz a sutura na hora, já vai costurando. O que tem que fazer? Uma lavagem. E a lavagem é aquela bem assim, suave. Quem já teve isso, gente? É tenso o negócio. A pessoa, você tem que aguentar. E vem com bucha, porque tem que limpar tudo. Pode ficar, se ficar um fiozinho. Sabe? Experiência própria nossa. Na Méris, numa das cirurgias que ela teve, fez uma operação, e esqueceram uma gaze dentro. Isso se tornou um abscesso de tamanho de uma laranja. Naturalmente, queridos, isso é morte na certa. Mas Deus, a nuvem estava, a presença de Deus, uma igreja orando, muitas vezes não sabia o que era. O que poderia gerar no nosso coração, presta atenção, queridos, e até foi algo tão assim que, foi da cesárea. A médica que estava junto, ela não sabia o que fazer depois. Nós poderíamos ter uma amargura no coração, falar, não quero ver mais, você errou, você veio lá. Essa médica foi até uma vez na nossa casa, foi de carro na nossa casa, com o coração constrangido, e nós falamos, querida, o nosso Deus está fazendo, e Ele quer usar, abençoar a tua vida, e nós oramos, ela chorando, e tendo... E por onde ainda, lembra aquilo? Talvez a pessoa, ai, vai me processar, você não fez por querer, ainda foi lá, se arrependeu, falou, nossa... Quantas pessoas que tem, queridos, e cirurgias é uma coisa que esquece um fiozinho, né? Um fiozinho que tem. Uma coisinha ali, pode dar algo generalizado e você não sabe. No espiritual é a mesma coisa, queridos. Uma sementinha que é colocada no teu coração de amargura, uma reclamação, um falar mal do outro. Ah, mas você queria, mas precisa tratar, gente. Precisa levar diante do médico e dos médicos. O Senhor fala assim, olha, e Davi responder, dizendo ao Senhor, Senhor, sonda-me, coloca uma sonda dentro de mim, me conhece lá por dentro, vai por todos os lados, vê se há em mim algum caminho, uma vez se dá uma pintinha que me leve fora do Senhor, e me leve para o caminho eterno, lava-me com esopo, e eu ficarei mais branco do que a neve, mais do que a lã, eu serei purificado, porque é o Senhor quem faz isso, e o Senhor é aquele que diz, se você me obedecer, se você andar na minha palavra, naquilo que é minha vontade, eu jamais vou deixar que algo do Egito, as doenças que foram, as pragas que foram lá por causa de uma rebeldia, por causa de está fora do meu plano, vai vir sobre vocês, porque eu sou Deus que te cura. Eu sou Deus que te sara. E quando nós estamos, queridos, com a nossa alma, o nosso coração diante do Senhor, Ele vem, Ele restaura. Amém, queridos? E Ele nos leva neste lugar. O povo merecia, pela murmuração, teve que jogar lá, mas Deus, com a sua bondade e misericórdia, Ele fala, Moisés, leva eles para esse caminho aqui. E quando foram ali, eles encontraram. O que eles encontraram lá? 12, né? Foi isso? 12 fontes de água. É isso, né? Que nós lemos ali. 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. No meio do deserto, Deus prepara refrigério e um descanso. Queridos, tem coisas que nós não entendemos, mas quando nós vivemos para Deus, nós não precisamos entender. Nós descansamos. Ah, mas e os meninos lá da fornalha foram lançados? Sim.
Mas a declaração fala: Senhor, se quiser nos levar, nos leva, estou com Ele. Tenho paz, tenho confiança nele. Ele é o Deus poderoso. Eu jamais olhei para trás, mas eu peguei a mão no arado e estou servindo Ele. Se Ele quiser me livrar, se o meu tempo deu. Lembra Esther? E entrar diante do rei. Ah, mas é sentença, se o rei não segurar no cetro, lá não está, você vai morrer. Ela falou: se perecer, pereci, se morrer, morri, mas eu... E Deus faz uma libertação tremenda. Deus se preocupa, amém, queridos? E nós precisamos viver nesse lugar para eles. Vamos ficar em pé. Sabe que o deserto não é o teu lugar. Ele é passageiro, onde nós vamos aprender coisas tremendas em Deus, porque o Senhor quer nos levar para lugares onde as suas águas estão ali, onde há um lugar de refrigério e descanso nele, provisão da sua parte, amém, queridos? Feche teus olhos, enquanto nós cantamos esse cântico, abre teu coração ao Senhor. Se você lembra de alguma coisa que está te impedindo, deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor abrir aí para sermos curados por Ele, amém? A sua presença é o que mais importa, amém?